Estamos começando o programa Trocando Ideias, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um líder exponencial, um homem que tem feito grande diferença na igreja brasileira na área missionária. É uma igreja para você e para sua família. Este programa, ele tem um propósito bem específico. São enviadas para nós muitas perguntas e às vezes falta-nos um fórum legítimo para responder essas perguntas, e perguntas que são muito comuns de serem ouvidas no meio da igreja. E hoje eu gostaria de olhar com você, à luz da Bíblia, sobre 3 perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas é a seguinte: pastor, alguns dizem que o remédio para curar uma igreja doente é seu engajamento com a obra missionária. O que o senhor tem a falar sobre isso? Verdadeiramente a igreja tem uma vocação. Ela foi chamada para ser enviada. Ela foi tirada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo, e é enviada de volta ao mundo como testemunha, como mensageira da mensagem bendita do Evangelho de Cristo. A missão da igreja é conclamar as pessoas a servirem a Deus e adorarem a Deus. Em outras palavras, a missão da igreja é fazer missões. A igreja que perde a sua visão missionária e não se envolve com a obra missionária, ela se torna um fim em si mesma, ensimesmada, como a igreja de Laodiceia. Estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. De repente, aquilo que nós chamamos de comunhão, koinonia no grego, vira koinonite, porque quem não trabalha dá trabalho. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja que não é uma agência missionária vira um campo missionário. Então, a melhor maneira de uma igreja tratar sua fraqueza, sua debilidade ou até mesmo suas doenças é pensar menos em si e voltar os seus olhos para o mundo, porque o campo é o mundo. Nós não podemos pensar apenas no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. O campo é um mundo. Foi isso que Jesus ensinou. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não é primeiro aqui, depois lá. É aqui e lá, concomitantemente, ao mesmo tempo. Desta maneira, a igreja é engajada na obra missionária, é uma igreja que pulsa vida, tem saúde espiritual para cumprir a sua missão. A segunda pergunta é a seguinte: pastor, por que no céu haverá moradas, se até onde sabemos não nos relacionaremos como família, por exemplo, marido e mulher? E também porque lá não haverá noite, então para que casa? Bom, esta expressão é uma expressão do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Se não for assim, eu vos teria dito, pois iria preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. A palavra, é claro que tem um sentido metafórico. Por exemplo, a Nova Jerusalém, quando você vai para Apocalipse capítulo 21, ela tem uma extensão de comprimento, de largura, de altura, que nenhuma cidade do mundo pode ser comparada. São 2.400 quilômetros de comprimento e de largura. Seria a mesma coisa de você sair de São Paulo e ir a Aracaju. Nenhuma cidade do mundo tem essa extensão. Mas por que esta expressão tão ampla? Para dizer uma coisa: há espaço, há lugar, há muitas moradas. Não é que lá no céu você vai ter uma mansão,
com o piso de granito ou de mármore italiano, com as torneiras de ouro, né? Com as portas cobertas de marfim. Não, essa é uma linguagem figurada para mostrar a grandeza, a beleza, a magnificência deste lar que vamos ter, que é a casa do Pai. É o céu, é o paraíso, é o seio de Abraão, é a Nova Jerusalém, é a cidade santa, é o lugar de bem-aventurança eterna. Nós não vamos ter necessidades no céu que nós temos aqui, né? De comer, beber, de descansar, dormir para repor as forças. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. O certo é que muitas vezes, muita gente confundiu isso, achando, não, um vai morar numa mansão, outro vai morar numa casinha mais ou menos, outro vai morar numa tapera lá no céu. Quando a Bíblia fala que se este tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos uma casa, aliás, a expressão lá é mansão, não feitas por mãos eternas nos céus, Jesus não está falando de uma casa que você vai morar, está falando do seu corpo, o corpo da ressurreição. Então, nós não podemos precisar em detalhes como vai ser. Porém, o que nós podemos afirmar à luz da Bíblia é que vai ser um estado e um lugar de bem-aventurança, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais luto, onde nós serviremos a Deus, onde nós veremos a face do nosso Redentor e onde nós reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Pois bem, vem uma terceira pergunta agora, que é a seguinte: pastor, quando a pessoa se casa, ela perde toda a sua liberdade ou o casamento contempla algum tipo de liberdade? Boa pergunta, boa pergunta. Veja bem, nenhuma pessoa pode ser feliz no casamento vivendo no cabresto. Você não pode sufocar o seu cônjuge, a ponto dele não poder ter naturalidade de ser quem ele é. Agora, também você não pode pensar que você vai viver a vida de solteiro depois de casado. Você tem uma aliança com a pessoa, você tem um compromisso com a pessoa. E você precisa priorizar essa pessoa na sua vida. Agora, a pessoa que quer se casar e viver uma vida de solteira, até mesmo uma vida de boemia, não entendeu o que é casamento. Seu papel agora como marido é cuidar da sua esposa, seu papel como esposa é cuidar do seu marido. Isso não significa que você não vai ter mais independência, que você não pode ir onde você deseja ir também, que você vai ter restrição. Não, é a liberdade com confiança. E você precisa merecer essa confiança. É claro que no mundo moderno não dá para você fiscalizar o outro, monitorar o outro, porque ninguém consegue viver uma vida feliz sendo monitorado o dia inteiro. Não é verdade? Agora, responsabilidade, aliança, fidelidade, compromisso, integridade. E isso significa um casamento livre e saudável. Eu costumo dizer que a prisão do casamento é a prisão do amor. É a prisão do amor. E você não é preso nesse vínculo por constrangimento, mas por espontaneidade. Como dizia Agostinho de Hipona, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Quanto mais você amar o seu cônjuge, mais livre você é. Bom, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem perguntas, mande para nós, que teremos prazer em responder as suas perguntas aqui. Eu quero aproveitar o momento para lhe fazer um convite, se você mora em São Paulo. Venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. A igreja, como diz o pastor Arival, é um posto Ipiranga. Está aberto todo dia, tem culto praticamente todo dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta.
tem 4 cultos no domingo, tem 2 escolas bíblicas dominicais. É uma igreja dinâmica, uma igreja aberta, uma igreja para você, para sua família. Igreja alegre, viva, missionária, bíblica, acolhedora. Se você mora fora de São Paulo ou fora do Brasil, você pode se inscrever no canal do YouTube da igreja e participar de todas as nossas programações online e ainda mais, você pode assistir a IPP TV, 24 horas no ar, 7 dias na semana, com muito conteúdo para abençoar a sua vida e o seu coração. Quero agradecer a sua audiência e desejar que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.